Minha versão é NVI. Então, nos diz assim o texto sagrado da palavra de Deus. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas de vocês. Fala assim, a respeito da minha casa. Isso, é isso que ele está dizendo. Desta cidade, da minha cidade. Dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servir de defesa contra as rampas de cerco e espadas, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres, 2 homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Ponto. Aqui começa. Aqui começa uma nova história. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo. Curarei o meu povo. Diga comigo, curarei o meu povo. E lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá. Diga assim, mudará a minha sorte. E de Israel, e reconstruireis as antigas muralhas. E eu os purificarei de todo pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. É possível isso acontecer? Sim. Mas tem uma palavra lá no início que é importante eu e você entender. Para que haja restauração, para que haja cura, é necessário clamor. É necessário clamor. Tem horas que nós pedimos, por favor. Tem hora que nós pedimos com tanto carinho, me ajude. Mas tem hora que nós clamamos, por favor. Nós nos humilhamos. Nós gritamos. Nós imploramos, de acordo com a nossa necessidade. De acordo com o valor que eu dou à causa que eu estou vivendo. A luta que eu estou passando. O resultado que eu quero alcançar. Mas nós temos que entender isso. Se nós estamos diante de uma guerra, ou se nós estamos vivendo um tempo de paz. Em tempo de paz é, por favor, querido, me ajude, meu amor. Em tempo de guerra é clamor, é grito, é choro, é pranto. E nós entramos numa grande guerra. Lutas, aonde o seu clamor precisa mover o sobrenatural, aonde o seu coração precisa estar focado, preso ao que você deseja encontrar, ao que você deseja alcançar. Cuidar do seu coração, cuidar das suas palavras, cuidar dos seus relacionamentos, fechar todas as brechas. Porque você está avançando, mas você está avançando em nome de Jesus, sobre a cobertura de uma palavra enviada do céu. Sobre um desejo especial de Deus, do Espírito Santo na sua vida.
E não é sobre você, querido. Não é sobre você, é sobre Ele, é sobre Jesus. E sobre os planos que Ele tem para a sua vida, para a sua família. Clama a mim, e eu responderei. Muitas das vezes nós estamos clamando a pessoas. Nós estamos clamando a médicos. Nós estamos clamando ao nosso patrão, ao nosso vizinho. Não, hoje nós vamos clamar ao Senhor e Ele vai dizer o que nós devemos fazer. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele clamou. Deus disse a ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas ele só recebeu a resposta do Senhor porque ele clamou a Ele. Ele poderia parar em frente ao Mar Vermelho e ficar ali esperando algo acontecer, se lamentando, chorando. Não, mas eles falam assim: eu tenho um Deus. Ele disse que estaria comigo. Ele disse que eu seria para esse povo como Ele. Ele disse que eu teria uma palavra, que eu teria poder, que eu teria respostas. Então ele vai diante de Deus: Senhor, o que eu faço? E o Senhor responde: o que você tem na mão? Ele tinha um cajado, mas ele tinha um povo sob o seu comando. Diga ao povo que marche. E eles marcharam em direção ao milagre. Eles se moveram em direção ao milagre. Conforme eles iam marchando, conforme eles iam se movendo, o mar ia se abrindo. De repente eles estão vivendo, estão dentro do milagre do Senhor. Eles olham para o lado deles, nunca viram no meio do mar uma muralha de água. E eles estão passando no meio do mar com os pés secos. Ah, querido, você pode passar diante desse mar, você pode passar diante dessa circunstância sem se ferir, sem ferir ninguém. Você pode restaurar o seu filho, você pode restaurar a sua casa sem ferir ninguém. Você vai ver o mar se abrindo em nome de Jesus. Basta você clamar. E não é um clamor. São 40 dias. São 40 momentos. E que você, quando você começar a clamar, você não vai esquecer do seu clamor. Aquilo vai ecoar na sua mente. Aquilo vai ecoar no seu coração. Você vai ficar ruminando durante o dia inteiro aquelas palavras. O Senhor vai falar contigo. Seja obediente à palavra. Seja obediente à revelação que você receber. E você experimentará. Nós desautorizamos Satanás de interferir nos planos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você vai ter que clamar isso junto. Satanás, eu te desautorizo. Até aqui você foi. Daqui em diante, chega! Chega de confusão na minha casa, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha saúde, chega! Essa palavra, é esse clamor, querido. Se revista de toda a armadura de Deus. Se revista de toda a armadura de Deus e clame, você tem um general. Você não está em guerra sozinho. Se você entregou sua vida a Jesus, se sua casa é de Jesus, se sua empresa é de Jesus, clame, mas marche, não pare. Tem pessoas perdendo por causa de desobediência, porque parou no caminho, porque parou no processo.
O inferno se levanta, ele para. Não! Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha tentado tantas as coisas. Ela gastou todos os seus recursos. Ela clamou, ela pediu aos médicos. Mas teve um momento que ela ouviu falar de Jesus. Não bastava ela clamar. Ela tinha que ir em direção a Jesus. Ela tinha que tocar em Jesus. Ela tinha que romper com a multidão. Nós não somos vítimas. Nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós temos uma palavra. Nós temos uma promessa. Use da autoridade da palavra. Mas purifique o seu coração. Abandone o pecado. Abandone a mentira. Abandone o engano. Abandone a injustiça. Isaías vai dizer lá: esse é o jejum que vocês oferecem a mim? Mas o que a palavra... Qual é a resposta? Que o jejum que Deus deseja é que nós abandonemos a injustiça. Que nós abandonemos a mentira, o engano. Querido, o jejum atrai o Senhor para a sua vida e desperta em vocês um desejo por santidade. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser puro diante do Senhor. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero que a minha voz seja a tua voz. Eu quero que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos. Eu quero que as minhas mãos sejam as tuas mãos. Eu quero que os meus pés sejam os teus pés. É o clamor. É o desejo por Ele. Pela presença dEle. O desejo de adorá-lo. Sabe, quando você começa a adorar e parece que o som não passa não sai das paredes, não passa do teto. Nós adoramos com os lábios, mas o coração está distante dele. Quando termina esse momento aqui, parece que volta tudo ao normal. Não. O jejum que Deus quer é o jejum que atrai a presença dele para dentro de nós. E que depois que nós somos impactados pela glória, pela presença dele, nós vamos manifestar isso na sociedade. Nós vamos manifestar isso nos nossos relacionamentos. Nós vamos manifestar isso na maneira que nós dirigimos e vivemos a nossa vida. Aí todos verão essa mulher, esse homem, ele tem algo diferente. Ele se parece com Jesus. As palavras dele são como de Jesus. O comportamento deles são como de Jesus. Essa igreja é de Jesus, porque ela se move como Jesus, porque ela pensa como Jesus, ela adora como Jesus, ela tem sede de Jesus. Sabe? Mas para isso a nossa mente tem que ser transformada. Ela está cheia de coisas, querido. Ela está programada, ela está contaminada. Sair daqui, vai direto para o YouTube para ver o que aconteceu. O que o Fantástico está dizendo, o que o outro lá está dizendo. As nossas preocupações. A nossa vida passa a ser dirigido por esse sistema do mundo. Não. Nós temos um governo do céu para implantar na terra. Nós temos as leis do céu para implantar na terra. E se nós estivermos cheios dessas coisas, a promessa é que Ele vai restaurar, Ele vai curar, para que você seja aquilo que Ele disse que você seria, para que você faça aquilo que Ele disse que você faria. Mas tem que ter uma programação
no meu coração, na minha mente, gerada pelo Espírito Santo. E isso vem com consagração, isso vem com santidade. A minha boca, os meus lábios, tem que ser santo para fluir poder. O Espírito Santo está me incomodando para nós vivermos um tempo aqui, sim, nós vamos chegar a esse ponto de nós vivermos uma intensa manifestação de compaixão na vida da igreja. Ah, querido, depois que a gente vai fazer o culto da compaixão, você vai manifestar, vai escolher alguém para você manifestar compaixão na sua casa, no seu vizinho. Eu não sei, gente, mas está queimando isso no meu coração e nós vamos dar um jeito aí. Não sei como Deus vai fazer. Mas tudo que Ele faz, Ele coloca lá e dá certo. Mas vamos lá. Então, quando Ele fala assim, clama a mim, por quê? Porque esse era o povo dele. Por que que você vai clamar a Deus? Porque Ele é o seu Pai. E como Pai, Ele já colocou Jesus como mediador entre você e Ele. Ele já colocou Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida. E colocou Jesus como mediador. Ele traz Jesus a esse mundo. E faz de Jesus um sacrifício vivo a Ele, para que o seu acesso a Ele esteja disponível. E as coisas vão acontecendo. E uma vez que você tem esse acesso à presença dEle, o que Jesus faz? Ele te prepara para isso. Ele te purifica para isso. Ele te santifica para isso. Para que você possa chegar diante do Pai. Aí quando você chega diante do Pai, e você começa a falar, e você não sabe o que falar, sabe o que Jesus faz? Ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai orar por você. Vai traduzir as suas palavras. Porque o Espírito Santo não está nas suas palavras. O Espírito Santo está nos seus sentimentos, na verdadeira intenção do seu coração. O Espírito Santo traduz o que está no seu coração para o Pai, como verdade. Por isso que ele fala, quando você me buscar de todo o coração, vocês vão me encontrar. Mas como buscar de todo o coração? Sem a direção do Espírito Santo. Sem a vida no Espírito Santo. A Esther, a rainha Esther, né? Era uma judia condenada à morte. Ela e o povo estavam condenados à morte. Mas quando Deus entra na história, quando Deus muda processos para abençoar o seu povo, a rainha Vasti, ela foi tirada do seu posto de rainha. E a Esther, numa eleição daquela época, a cultura daquela época, ela se tornou rainha. Interessante, né? Uma judia condenada à morte, de repente, rainha. Por quê? Sabe? Você, de repente, casa, de repente, chega um filho, de repente é promovido,
De repente se torna um grande empresário, de repente. De repente você mudou para aquele apartamento, para aquela casa, para aquela vizinhança. Mas por quê? O jejum vai te dar essa resposta. A oração vai te dar essa resposta. Porque a resposta da rainha, ela teve depois que ela orou. Por que, rainha? Por que estou rainha? Aí Mardoqueu vai lá dizer para ela o porquê que ela havia se tornado rainha. Entende? Ela orou. Aí ela faz, convoque o povo a jejuar. Coloque o povo para orar, para que eu seja bem-sucedido no propósito de eu estar rainha. Percebe bem que eu estou falando estar rainha, não ser rainha? Porque se ela não cumprisse, ela poderia deixar de ser rainha. E às vezes nós perdemos lugares e privilégios porque não entendemos o propósito. Perdemos pessoas porque não entendemos o propósito. O que você faz é maior que você. Porque quem te escolheu foi o Senhor. Quem tem a sua vida é o Senhor. E ali o povo vai orar, o povo vai jejuar. E ela vai até a presença do rei. Ela fala com o rei. E Deus dá estratégia a ela. Eu fico olhando, quando eu leio a história, a habilidade dela não era normal dela. Aquela habilidade de convencer o rei, oferecer banquete para o rei, chamar o inimigo, colocar o inimigo na mesa do lado. Lembra do Salmo 23? Colocarei uma mesa na presença dos meus inimigos e ungirei a sua cabeça com óleo. Ela preparou a mesa, convidou o inimigo dela para a mesa. Mas tinha um povo lá ungindo todo o processo em oração e em jejum. É quando as coisas dão certo, queridos. É quando você entende que o processo que você está vivendo precisa ser dirigido por uma lei espiritual. Jejum é uma lei espiritual. O jejum não é para você tão somente alcançar a sua bênção, não. O jejum é para você ser aceito na presença do Senhor. É para você abandonar aquilo que te prende, aquilo que te humilha. A sua vergonha. Tantos anos e você não consegue vencer. Mas hoje você vai vencer. Por quê? Você vai colocar isso diante do Senhor. Com jejum, oração, clamor, com pranto. Nós vamos clamar e nós vamos ver o Senhor curar a nossa terra, restaurar a nossa terra. Então, quando nós deixamos o nosso secreto e nos manifestamos em público, aquela mulher fez isso, ela rompeu com a multidão, aquele clamor lá no secreto, sozinha não fazia mais sentido, ela teve que romper com a multidão, ela teve que ir tocar em Jesus, e depois ela teve que revelar a causa que ela tocou em Jesus. Aquele cego, Bartimeu, está lá no caminho. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ah, querido, eu fico imaginando aquele homem, na sua casa, no seu quarto,
na hora de dormir, clamando, pedindo, fazendo todos os ritos daquela época para alcançar a sua cura. Mas, de repente, o clamor dele agora tem uma direção, tem um alvo. E esse alvo estava próximo dele, que era Jesus. E ele começa a clamar. Ele não se importa com a multidão, ele não se importa com quem está ao lado dele. E ele, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, fique quieto, não vou ficar quieto, é a minha única chance, é a minha última oportunidade. Se ele passar daqui, talvez eu não tenha essa chance de novo. Eu vou continuar gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus manda parar tudo. Para. Tem um clamor. Tem alguém clamando. Que é mais importante do que a minha agenda. Para onde eu estou indo. É quando o seu clamor para Jesus. Nós vamos parar Jesus durante 40 dias. Ele vai parar para te ouvir. Ele vai parar para nos ouvir. Para tudo. Tem alguém clamando. E ele para. Ele vai até aquele homem e pergunta, o que queres que eu te faça? Aí ele diz, Senhor, eu quero ver. Sabe, ele podia pedir assim, eu quero ficar rico. Eu quero a casa própria. Eu quero isso, né? E falou assim, eu quero ver. Quando você vê Jesus, quando você quer ver Jesus, todas as coisas são restituídas. Sabe, quando aquele homem foi curado, ele pôde voltar para casa sem a ajuda de ninguém. Ele pôde voltar a trabalhar. Ele pôde voltar a ter uma vida digna. A visão voltou. A visão voltou. E em nome de Jesus, a sua visão vai voltar. A sua visão vai ser aberta. Os seus olhos espirituais serão abertos. E você vai se ver como Jesus te vê. Você vai viver de acordo com a visão que Ele tem para a sua vida. Visão revela propósito. Visão revela direção. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando os discípulos passavam e as multidões se colocavam no caminho, a sombra de Pedro curava. Eu acho que a sombra de tanta gente já passou por aquelas pessoas e não fizeram nada. Mas quando Pedro passou, a sombra dele curava. Por que a sombra de Pedro curava? Porque um dia ele clamou. Um dia ele clamou. Jesus chama Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe? Por amor a Jesus, Pedro começou a apacentar as ovelhas do Senhor. E as ovelhas agora não clamavam mais a Jesus, mas clamavam a Pedro. E Pedro, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, revelava Jesus ao povo. Aí aquele Pedro, agora ele falava assim, arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem.
com o mesmo poder que Jesus havia derramado sobre ele. E ali a primeira foi 3.000, a segunda foi 5.000 pessoas, mas todos reconheceram e viram a autoridade e o poder de Jesus nele. Porque ele andava com Jesus, ele experimentou de Jesus, ele se humilhava diante de Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. Encher você, fortalecer você, trazer sentido para a sua vida e direcionar você para uma vida de poder. Não somente para a sua vida, mas manifestar na vida das pessoas que estão ao seu lado. Ah, queridos, o nosso Senhor Jesus orava e jejuava. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus, não somente na imagem, mas no comportamento e nas decisões e na forma de viver. E o jejum vai te levar para esse nível de você viver como Jesus, você tocar nas pessoas como Jesus, olhar para as pessoas como Jesus. E a graça do Senhor vai te envolver. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará, em nome de Jesus. Por causa dessa palavra, por causa do seu clamor, não menospreze a sua voz, não menospreze a sua oração. Você não é menor e não é maior que ninguém diante do Senhor, você é igual. O Senhor quer ouvir a sua voz, o Senhor quer ouvir o seu clamor. Você tem lutas, eu sei que tem perdas na vida, perda de pai, perda de mãe, tem lutos, mas está na hora de dar a volta por cima. Chega de viver o luto das suas perdas. Chega. Comece de novo. Mas comece orando e jejuando, ouvindo a voz do Espírito Santo. Quando Davi teve a sua família roubada e o dos seus soldados, ele foi chorar. Ele foi clamar ao Senhor. Mas sabe o interessante? Que ele estava pronto para reagir. Senhor, se nós formos atrás deles, o Senhor vai nos dar vitória? Chorou até perder as forças. Davi chorou muito. Agora, querido, nós não vamos mais chorar. Nós vamos atrás. Nós vamos buscar aquilo que é nosso. Nós vamos buscar as promessas do Senhor. Nós vamos atrás. Nós vamos de joelhos diante do Senhor. Mas diante dos nossos problemas, nós vamos de pé. Clamando e cantando o hino da vitória. Nós vamos marchando. Diante do problema, diante do mundo, nós vamos nos colocar de pé. Diante de Deus, nós vamos estar humilhados, prostrados de joelhos. Mas diante dele, nós vamos sair de pé, louvando e exaltando o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Eu quero, se o Espírito Santo falou ao seu coração, e você precisa tomar uma posição, você sai do seu lugar e vem orar. Eu não vou fazer apelo, eu só vou dar a direção.
saia do seu lugar e vem para o altar, que nós vamos orar. Deus quer ouvir o seu clamor. Saia do anonimato e venha, vamos clamar. Pode sair do seu lugar. Vamos clamar juntos. Em nome de Jesus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces, que você não sabe. Clama a mim. É o seu Pai que está te chamando. É o seu Deus que está te chamando. Como um bate meu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Nós cremos. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Toque aqui, Senhor. Toque, Senhor Deus. Coloque em ordem a vida de cada um aqui. Toque no corpo, na alma e no espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por isso. Nós clamamos por uma intervenção sobrenatural do Senhor. Nós estamos clamando, Senhor. Nós estamos clamando, por favor, Espírito Santo. Opere milagres. Opere milagres, Senhor. Pai, em nome de Jesus. É muito tempo de dor, Pai. É muito tempo, Senhor, para nós. Ah, Senhor, não sabemos que suportamos mais do que isso, mas por favor, tenha misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, a causas desses problemas. Perdoa as causas dessa enfermidade. Desliga, Senhor, na raiz a causa dessas enfermidades. Ah, Senhor Deus, essas lutas, eu farei o que for, a regência dessas vidas, Senhor. Para que ouça minha Ah, Senhor, em nome de Jesus. Filho de Davi, os nossos filhos são herança do Senhor, Pai.
A nossa casa é do Senhor. O nosso corpo é templo do Teu Espírito, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Senhor Deus. Cura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Viva em nós e através de nós. Pai, situações profissionais, Senhor. Ambiente de trabalho, Senhor. Decisões profissionais, Senhor. Em nome de Jesus, intervenha, Senhor. Questões financeiras, Senhor, em nome de Jesus. Livra o Teu povo, Senhor, para um novo tempo de intimidade, de direção do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós ligamos conforme a Tua palavra. Nós ligamos aqui na terra. Ligue no céu, Espírito Santo, conforme a Tua palavra. Move, Senhor Deus. Move-se em nós. Move-se através de nós. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia de nós. Venha, amado Espírito Santo. Que ninguém saia daqui sem uma direção do Senhor, sem uma resposta do Senhor, sem o toque do Senhor. Nós, em nome de Jesus, pedimos que toda doença vá embora agora. Toda crise. Fortaleça as mãos dos Teus filhos para a batalha, Senhor. Renova a mente deles, Senhor. Libera palavras. Palavras de vida. Palavra de vida. Palavra de cura. De libertação, Senhor. Que eles saiam daqui agora incendiados, empoderados pelo Seu Espírito, para tomar as melhores decisões. Pai, nós estamos começando uma caminhada com o Senhor e pedimos, Senhor Deus, não nos deixe só, Espírito Santo. Tomamos posse do nosso milagre, tomamos posse da Tua palavra, tomamos posse da Tua presença em nossas vidas. Dizemos não ao pecado. Nos submetemos ao Senhor, Pai, para viver a nossa vitória, a nossa conquista, no poderoso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que eu não posso fazer, Tu pode. Amém, queridos.